Quero cumprimentar a igreja com um feliz sábado. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus aqueça os nossos corações. Amém? É uma alegria estar com os irmãos da igreja de Jardim dos Ipês, né? Acertei. Nesta manhã. Quase não chego, queridos, como a Marilyn disse, né? Tive uns transtornos aí, já desde a saída. Parece que quando a gente está com pressa, tudo colabora para nos atrasar, não é? Queridos, é uma alegria estar com os irmãos. Eu agradeço a irmã Helena, né? Ela está ali pelo louvor. Que é bem especial e diz, né, é uma oração pedindo a Deus para que nos ajude a crer em seus milagres, né? Isso é muito importante. Eu queria ressaltar o convite, né, enfatizar o convite feito pela Marilyn para o JA da tarde. Os irmãos terão que me aguentar também à tarde, né? Quando nós falaremos daquele que ouso dizer ser o maior milagre que o ser humano pode vivenciar, experimentar em sua jornada cristã. Então, se você quer, né, saber que milagre é esse, não é? E aprender um pouco mais da palavra de Deus e da sua postura para o próximo ano, que já está logo para começar, esteja aqui às 17 horas, né, conosco, tá bom? Queridos, o tema proposto para nosso breve estudo nessa manhã toma todo o tempo que nós temos. Então nós vamos direto ao assunto, amém? Só que antes de abrir a palavra, eu convido os irmãos a mais uma vez curvarem as cabeças para juntos orarmos ao Senhor. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, Deus bendito, Deus maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, porque grande, poderoso, eterno é o teu nome. Te louvamos porque nesta manhã o Senhor nos deu um sábado agradável até aqui em tua casa, um dia de sol bonito. Pai querido, agora é um momento solene que passamos em tua casa. Abriremos, ó Deus, agora a tua palavra e pedimos que o teu Espírito, como cantado foi, acometa-nos nesse momento. Sabes, ó Deus, que indigno sou de assumir o púlpito sagrado, mas lhe peço misericórdia agora e a tua guia. Usa-me como instrumento e que nós possamos ouvir a exposição não de ideias humanas, mas a tua vontade. Isso é o que nós oramos por Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Salmos. O livro é o livro de Salmos, no capítulo de número 128. Salmos, o capítulo é o capítulo 128. Aí é onde se encontra o texto base para a nossa meditação nesta manhã. Salmos 128. Com a sua Bíblia aberta, leremos juntos a partir do verso de número 1. Amém? Diz assim as Escrituras Sagradas. Bem-aventurado aquele que o que, irmãos? E anda nos seus caminhos. Do trabalho de tua mão comerás. Feliz serás e tudo te irá bem, amém? Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos,
paz sobre Israel. Amém? Olha que porção da Bíblia abençoada, não é? Que texto fantástico, irmãos. Eu estive há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, na montagem, quando pensei em falar sobre esse assunto e na montagem do sermão, a quantidade de divórcios que nós tivemos, né? E aí eu lancei as palavras-chave e encontrei uma pesquisa que analisava 2 décadas. Quais eram? A primeira década analisada era a de 94 a 2004, né? Portanto, 10 anos. E a pergunta a ser respondida na pesquisa era: quantos divórcios ocorreram no Brasil nesse período? Como resultado, o cômputo apontava pouco mais de 130 mil divórcios no Brasil. Muita coisa, irmãos, né? A expressão dos irmãos é de muita coisa, né? É de estarrecer, é ou não é? Mais de 130 mil divórcios, apesar de um período longo, mas muita coisa, não é? Como eu disse há pouco, a pesquisa ela analisava 2 décadas. E a segunda analisada de 2004 até 2014. O que os irmãos acham? Será que aumentou? Ou manteve, diminuiu? O que os irmãos acham? A pesquisa, o cômputo apontava pouco mais de 340 mil divórcios nessa segunda década de 2004 até 2014. Isso significa, queridos, um aumento de mais de 160%, né? Pouco mais de 160%. Mais do que dobrou, né? Dobrou e ainda a metade, né, para frente. Muita coisa, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Nós vivemos num país islâmico? É um país muçulmano, né? O nosso? É um país hinduísta? Espiritualista? Qual é a religião majoritária no nosso país? O cristianismo, né? Por mais variadas que sejam as vertentes, são pouco mais de 30 mil denominações. O nosso país é um país cristão. Outra pergunta: qual é o livro que nós usamos como base doutrinária para nos orientar na nossa fé? A Bíblia Sagrada, não é? Onde nós encontramos o Salmo 128, que diz que o homem que teme ao Senhor será feliz e a sua família abençoada. A pergunta é: por que num país cristão, onde a leitura base são as escrituras sagradas como norma de fé, nós temos tantos divórcios? É essa a pergunta, né? Por que tantas separações num país cristão? Que lê o Salmo 128, conhece Efésios capítulo 6, que fala sobre família, conhece os capítulos, ou a carta a Timóteo, onde Paulo, em alguns momentos, fala sobre família, e fala que o ministro, né, o líder da igreja, precisa ser um bom líder em casa. É ou não é assim, Timóteo? Né? É um país que conhece 1 Coríntios 13, onde apresenta a expressão do amor. Lembram? É 1:13, não é segunda não, é primeira. Né? Aparece lá em 1 Coríntios 13 a expressão do amor, né? Que é paciente, não é? Que não se chateia com qualquer coisa, não é? Como é que um país que conhece todos esses capítulos, né, todas essas porções das Escrituras, vive tantas separações? Deus não orientou como ser feliz em família? Se eu tivesse que dar um título a esse sermão, o título seria esse, né? Como ser feliz em família. Aí alguém está olhando para mim, eu vejo que é uma igreja experiente, né? Olha para o Adolfo agora e não estou vendo aliança, né? Cadê a aliança do Adolfo? Né? Ou seja, se não tem aliança, nem casou. Se não casou, não tem experiência. Se não tem experiência, como é que vai falar como ser feliz em família? Queridos, Deus nos deixou princípios preciosos demais. E eu
eu não tenho a ousadia de querer esgotar o assunto nessa manhã, porque em 40 minutos, 30, não dá para abordar um assunto tão complexo em todas as suas, em todos os seus aspectos, né? Então nós vamos ter um vislumbre do que Deus quer nos dizer, tá bom? Uma semana de oração seria pouco, né? Falar de relacionamento humano é algo que dá pano para manga, não é? Mas que tenhamos, eu espero em Deus que nós tenhamos nesses minutos juntos alguns vislumbres de como é possível ser feliz em família. Amém? A verdade é que nós não estamos sendo. Esses dados estatísticos que apresentei, eles não são uma realidade para fora, para além das paredes ou das portas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Católicos se separam, pentecostais se separam, mas cada vez que o tempo vai avançando, mais adventistas também estão se separando. Ou sou só eu que estou percebendo isso, né? É ou não é? Muito provavelmente todas as famílias presentes conheçam algum casal que se separou. Mesmo que não adventista, mas conhece alguma história de amigo ou de parente que o casamento não durou. No ano passado eu preguei em uma igreja esse sermão, e depois um ancião me disse assim: Adolfo, aqui só ocorreram 3 casamentos nessa igreja. Nenhum dos 3, Adolfo, existem mais. Ele me disse assim, né? E aí eu pensei, não vou casar aqui não, né? Queridos, em nossas fileiras está aumentando o número dos divorciados, não é? Também. E por que, se nós lemos a palavra e aprendemos tudo isso? A resposta é simples. Outro dia, conversando com a minha mãe, ela já faz uns meses isso, ela disse assim para mim: Adolfo, uma coisa é a teoria, outra coisa, a prática. E aí eu fiquei pensando, depois dessa conversa, eu li um livro no ano passado que diz assim, que mais vale refletir do que contestar, né? Que contestar não leva a nada, é melhor refletir. E eu fiquei refletindo depois da conversa e cheguei à seguinte conclusão: mas para que serve a teoria? Para ser posta em prática. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ter vida em abundância é ter saúde física? Tem a ver? Sim. Ter vida em abundância é ter uma mente esclarecida, saúde intelectual? Sim. Ter vida em abundância é ter saúde nos relacionamentos ou relacionamentos saudáveis? Sim. Ou seja, se o relacionamento vai mal, não estamos vivendo abundantemente. E o desejo de Deus é que nós vivamos bem, inclusive nisso, né? E em especial nisso. Quando eu montei esse sermão, originariamente, eu o dividi em 2 etapas. Primeiro eu falava para os casados, né? Relacionamento conjugal. Depois falava sobre educação de filhos. Só que eu notei que eu estava esquecendo ou deixando de lado justamente o grupo ao qual eu integro, né? E aí é mancada, não é? Os solteiros estavam ficando de lado. E aí eu modifiquei agora o sermão, são 3 etapas. Primeiro para os solteiros, relacionamento conjugal e por último educação, tá bom? Eu vou correr para tentar passar o máximo de informações que conseguir, tá? Queridos, primeiro para os jovens, deixa eu só conhecer vocês. Quem está na pista aí, né? Os solteiros. Aqui todo mundo já casou, né? Praticamente. Mas quem já casou... Aí alguém está olhando para mim e fala: senti uma decepção aí, Adolfo. Brincadeira. Queridos, como escolher bem? Se você já casou, você vai orientar bem quem não casou ainda. Pode ser assim? Como escolher bem? Eu trouxe um livro, irmãos, que é uma das leituras mais fantásticas que eu fiz Uma das leituras mais fantásticas que eu li na minha vida, na minha jornada cristã.
150 páginas de sabedoria. É uma compilação nova que a igreja tem, chamada Fundamentos do Lar Cristão. Se você não tem fôlego ainda para começar com esse aqui, né, que me emprestaram, o casal ali me emprestou, o Lar Adventista, 500 páginas, você olha assim, não vou conseguir, começa por esse aqui. Você vai encontrar esse livro com uma outra capa na casa publicadora, tá? E essa capa é a daquela coleção que a gente conhece, Mensagens de Esperança, que tem 6 livros da Ellen White, tá? Na casa tem esse livro com a capa branca, se eu não me engano. Legal? Então, se você não tem a coleção, vai lá procurar. Aqui, Ellen White, nas primeiras páginas, orienta como escolher acertadamente, né? O que o rapaz e a moça precisa pensar enquanto está namorando, enquanto está conhecendo o pretendente, né? Aquele com quem pensa em se casar. Ela primeiro coloca algumas perguntas de caráter geral, que podem ser feitas tanto pelo rapaz quanto pela moça. E eu vou ler aqui, está na página 23. Essa união vai me aproximar do céu? Aumentará o meu amor por Deus? Ampliará minha utilidade nesta vida? Ampliará minha utilidade nesta vida? Se a essas reflexões não surgirem em empecilhos, ela diz: continue avante no temor do Senhor. Amém? Ou seja, o rapaz, a moça cristão adventista precisa pensar, não é? Essa união vai me aproximar de Deus? Esse rapaz, essa moça é espiritual, né? Vai ampliar minha utilidade nessa vida? Perguntas importantes, irmãos. Nesse livro, logo aqui nesse capítulo, falando sobre a importância do casamento, a Ellen White diz assim, que muitos jovens, quando se casam, na página anterior, muitos jovens, quando se casam, selam no dia do casamento. No dia que se casam, eles datam, essa expressão que ela usa, a sua inutilidade para esta vida e a perda de suas esperanças para a eternidade. Ou seja, no dia que casa, determina isso. É um passo importante ou não? Sim, depois do batismo, é o que há de mais importante a ser escolhido, é o cônjuge, não é? Agora, as perguntas que ela sugere a serem feitas para aqueles que já estão escolhendo, perguntas agora específicas, né? O que o rapaz precisa pensar, o que a moça precisa pensar. Olha só, página 24. Essa mulher, ou seja, pergunta para o rapaz, né? Está namorando, o que você precisa pensar? Essa mulher trará felicidade ao seu lar? Ela é econômica? Ou, quando estiver casada, gastará não somente os rendimentos dela, mas também todos os do marido para satisfazer a vaidade, o amor, a aparência. Pergunta importante ou não? Sim. O que mais precisa pensar? Seus princípios nesse sentido, ou seja, no âmbito financeiro, são corretos? Né? Ela pergunta. Outras perguntas, ela é paciente e cuidadosa? Ou será capaz de desprezar seu pai e sua mãe, justamente no momento em que eles precisarem de um filho forte em quem se apoiar? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Acontece isso mesmo? Tem moça que afasta o rapaz da família? Elas conseguem, irmãos? E como conseguem, não é? E como conseguem? Ou seja, o rapaz precisa pensar, não é? Essa moça é paciente, né? Essa moça tem princípios corretos no âmbito financeiro, né? Essa moça, ela vai ajudar-me a ser um apoio aos meus pais.
Eu não sei porquê, irmãos, mas falando para os rapazes, a Ellen White foi mais econômica, né? Ela não tem tanta coisa para se pensar, né? Quando o assunto são as meninas, aí tem pergunta, irmãos. Posso ler para os irmãos verem? Para a moça, o que você precisa pensar, né? Olha só. Antes de aceitar o pedido de casamento, toda mulher precisa se perguntar se o rapaz é digno dela. Ó. Qual o passado dele? Sua vida é pura? O amor que ele expressa é nobre e elevado ou é simples emoção? Ele tem os traços de caráter que a tornarão feliz, e aqui eu queria parar para dar uma ênfase, né? Eu não acreditava assim, mas de um tempo para cá comecei a acreditar que as mulheres, elas são, em certa medida, mais emocionais que os homens, né? Os psicólogos falam muito isso, né? E justamente por serem mais emocionais, elas têm um perigo, né? O rapaz tem também, mas a moça em especial, passam o perigo de, por gostar, acreditar que o rapaz vai mudar, né? Ah, ele é grosseiro comigo, mas eu gosto dele, né? Ele vai mudar, quando a gente casar, ele vai mudar, né? E aí, eu queria dizer para você, moça, que está hoje ouvindo essa pregação, não pague para ver, né? Ou não espere para ver. Se existe algo que é difícil de nós mudarmos, é o nosso caráter, irmãos. Provavelmente eu esteja falando a pessoas que são cristãs há 40 anos e ainda têm um defeito de caráter que não suporta. Quer mudar, mas não consegue. É uma luta. Moça, se ele tem traços de caráter que você não aceita absolutamente, não espere mudança, porque pode acontecer que ele não mude. E aí vai sofrer o resto da vida. Não é? Que mais? Você encontrará verdadeira paz nos sentimentos dele? Você poderá conservar sua individualidade ou terá que submeter sua vontade e seu juízo ao domínio do seu parceiro? Irmãos, isso acontece? O Brasil é um dos campeões em termos de violência contra a mulher. Todo ano, em agosto, nós fazemos aquele evento especial sobre o quebrando o silêncio, não é? Porque no Brasil tem homem que é o cão, né? Tem ou não tem, irmãos? Tem. E domina, é autoritário demais, não é? Moça, precisa pensar nisso. Ele é autoritário? Ele é crítico, né? Moça, o que mais você precisa pensar? Meu pretendente tem mãe? Que tipo de caráter ela tem? Quando eu li isso daqui eu fiquei pensando, mas por que a moça precisa pensar qual é o caráter ou analisar o caráter da mãe do rapaz? No começo eu não entendi, mas eu fiquei refletindo, aí depois eu captei, né? Irmãos, tem alguém que influencia mais diretamente o desenvolvimento de um caráter do que uma mãe? Não é? Ou seja, muitos dos defeitos de caráter que a mãe tem, o filho também terá. E aí a moça precisa olhar, né? A mãe dele é assim, será que ele é também? Você já vai tirando o parâmetro, né? Precisa abrir o olho. Eu tenho um amigo que ele fala assim, tá namorando, abre o olho. Mas abre bem, né? E o Adolfo já tem esse olhão, né? Abre bem. Porque depois de casar é hora de fechar. Tem sabedoria aí ou não tem, irmãos? O que mais a moça precisa pensar? Ele reconhece as obrigações que tem para com a mãe, ou seja, ele é solícito para com as necessidades da mãe. E aí ela fala aqui, se ele não respeita a mãe, ele respeitará a esposa, né?
E aí ela termina com uma frase, né? Eu preciso ressaltar isso aqui, ó. Você vai poder, vou ler como está aqui, ó. O corpo e a mente, os pensamentos e propósitos serão conservados puros e santos? Queridos, olha como é profunda essa pergunta. Ela está dizendo assim, o corpo será conservado santo? O que ela quer dizer? Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. É possível o Adolfo estar casado bonitinho, no papel, né? Teve aquela festa bonita na igreja. É possível que o Adolfo manche o seu leito conjugal com práticas, né? É com a esposa, mas com práticas que são abomináveis a Deus? É possível isso? Sim. A Ellen White diz nesse livro e em outros livros, ela diz assim, práticas repugnantes trazem doenças repugnantes. Ela diz. Os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Olha só essa pergunta, moça. O seu pretendente, ele será paciente com você? Ou crítico, dominador e autoritário? Olha essa pergunta. Quando a novidade do casamento passar, ele vai continuar amando você? Importante isso. Ela termina o parágrafo falando uma das frases que eu acho mais fantásticas do espírito de profecia, que ela diz assim: a verdadeira afeição não levará em conta muitos erros, o amor não os perceberá. Amém? Posso repetir? A verdadeira afeição não levará em conta muitos erros, não é poucos, muitos. O amor não os perceberá. Amém? Quem pratica isso não é crítico. Jovens, captaram a mensagem, né? Eu gostaria de falar mais coisas, mas até aqui tá bom? Queridos, querido jovem, antes de passar para os casais, deixa eu falar mais uma coisinha. Eu preciso ler mais uma coisa para os jovens. Mas antes de passar para os casais, deixa eu falar algo precioso. Esses dias uma moça me escreveu o seguinte: Adolfo, pelo WhatsApp. Adolfo, eu estou estressada hoje, né? Estão me empurrando para um rapaz aqui e eu não gosto disso, né? E ficam falando para mim que se eu escolher demais eu vou ficar sozinha. Isso acontece na igreja, irmãos? Deixa eu dar um conselho para você, jovem, rapaz e moça. Quem pensa, né? E aí alguém deve estar pensando, não casa, não. Não é isso que eu vou dizer, não. Né? Porque não é isso que dizem por aí? Quem pensa muito não casa. Eu costumo dizer que quem pensa muito, né, e tem o pensamento guiado pelo Espírito Santo, casa bem. Amém? Casa bem. Está pensando, está sendo guiado pelo Espírito, fique em paz, você vai casar bem. Amém? Eu preciso ler uma coisa ainda, querido jovem. Um jovem entre os 10 e 20 anos é incapaz de julgar da habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo para ser sua companheira por toda a vida. Lar Adventista, página 79. Uma vez eu trabalhei no colégio adventista. E tem no colégio adventista o que a gente chama de capela. Sabe o que é capela? É um culto para os alunos, né? Eu estava vendo o vice-diretor dar a palestra naquela manhã. E teve um momento que ele fez a seguinte pergunta: qual a idade certa para namorar? Sabe quem estava ouvindo ele? Uma turminha de 14 a 16, uns 300 alunos. Isso interessa para eles? Se tinha alguém olhando o celular ou conversando com um colega nesse momento, quando o vice-diretor fez essa pergunta, parou na hora. Não, essa eu preciso ouvir.
Todo mundo atento, olhando, ele respondeu. Os especialistas dizem que a idade certa para começar a namorar é os 15, 16 anos. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, eu sei que ele estuda o espírito de profecia, sei que ele conhece esse texto, e eu fiquei pensando, por que ele está dizendo isso? Sabe o que eu pensaria se eu fosse um daqueles adolescentes ouvindo a palestra? Eu ia pensar o seguinte, tô na faixa. É a hora. Né? Tô na idade certa. Irmãos, aqui está dizendo, a faixa etária certa é depois dos 20, está escrito ali. Adolfo, você pensa que é só você que lê o espírito de profecia? Eu leio também, Adolfo. Eu li o Vida e Ensinos, fiz os cálculos, né, que lá fala que a Ellen White casou em tal ano. Eu fiz os cálculos baseando no tempo em que ela nasceu, na data de nascimento dela, e percebi, Adolfo, que ela casou aos 19. Ela é a autora disso aí que você está lendo. Como é que você fala que é depois dos 20, se ela fez diferente? Querido, você estudou também a maturidade que ela tinha nessa idade? Eu não gosto de fazer esse comentário, mas em certa medida, a época influencia na maturidade da pessoa. A época dela era totalmente diferente dos nossos dias. Muito, irmãos. Não tinha moças dançando bumbum granada. Não tinha. Não tinha rapazes usando narguilé. Não tinha. Adolfo, mas droga sempre teve. Em certa medida é preciso se considerar a época, né? Mas o que eu gosto mais de enfatizar é justamente a maturidade que ela tinha, tanto em termos espirituais quanto intelectuais, né? Queridos, outro dia eu estava numa livraria e eu ouvi uma criança de uns 10 anos, dessa altura assim, hoje as crianças estão bem grandes, né? Dessa altura assim, chegar ao pai, eu estava vendo uns livros e o pai estava vendo outros livros. A criança chegou ao lado dele e disse assim, pai, era um rapazinho, você amarra meu cadarço? Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, mas será que esse menino é desse tamanho mesmo? Aí eu olhei assim, falei, ele é grande mesmo. Uns 10 anos pedindo para o pai amarrar o cadarço. Sabe qual é o efeito disso daqui a uns anos? Esse menino vai estar aos 25 jogando videogame. E trabalhar que é bom? Nada. Vai estar lá no videogame. E aí o pai vai pensar, nossa, mas o menino não gosta de trabalhar. Ele estava amarrando o cadarço lá com 10 anos. Percebe, irmãos? Adolfo, você está exagerando. Mas se a gente abrir o olho, é bem por aí. Bem por aí. Né? Eu queria falar um pouco sobre para os casais. Então, jovens, escolha, analisa, abre o olho. Né? Abre o olho. Aquele que já é casado, né? Eu não sou, mas Deus deixou princípios preciosos. Indico, anota aí. O capítulo chama o verdadeiro amor no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 208. Lá está escrito assim, Testemunhos Seletos, volume 1, página 208. Lá está escrito que quando a gente dá pequenas atenções, quando a gente motiva, quando a gente elogia, quando nós não negligenciamos as simples cortesias da vida, nós estamos formando a soma da felicidade da existência do nosso cônjuge. Amém? Olha que bênção. Mas o parágrafo não termina aí. Ela diz assim, quando nós negligenciamos as pequenas coisas, não damos pequenas atenções, não falamos palavras de motivação, não elogiamos, não fazemos aquelas cortesias simples, nós formamos o todo. Irmão, ouça isso. O todo não soma para a infelicidade, mas forma o todo, ela diz, da infelicidade da existência. Pesado isso ou não? Ou seja, qual foi o último elogio que o seu cônjuge recebeu? É isso que Deus está lhe perguntando hoje. Qual foi o último elogio?
A Ciência do Bom Viver, conhecem o livro? Leiam, maravilhoso, né? Tem um capítulo lá que chama A Mãe. Querido, ouça isso, não dispersa. Tem um capítulo lá que chama A Mãe, no livro A Ciência do Bom Viver. Lá está escrito assim: se o homem da casa quer a esposa sempre jovial e contente, eu não lembro desse a página, mas o capítulo chama A Mãe. Deixa eu perguntar uma coisa para os chefes de casa, para os homens, os sacerdotes de Jardim dos Ipês. Vocês querem suas esposas sempre joviais e contentes? Posso ouvir um amém? Irmãos, uma vez eu perguntei isso em uma igreja que eu fui pregar, e um senhor de idade disse assim: é impossível. Eu olhei para ele assim e eu não disse, mas eu pensei, misericórdia, né? Lá está escrito que dá. A Ciência do Bom Viver, capítulo A Mãe, está escrito assim: se você quer sua esposa sempre jovial e contente, ajude-a nas responsabilidades da casa. Amém? Agora o amém foi feminino, né? E os irmãos, os homens, vão olhar para mim e espera na saída, né? Pensei que você não ia falar da loucinha, né? Irmão, não estou falando da loucinha, não. Tem muitos homens hoje que pensam que a educação dos filhos é dever da mãe. Então, quando eu falo de responsabilidades, é num contexto geral. Inclusive, a educação é responsabilidade sua. É filho seu também. Na Bíblia encontramos o princípio. Quando os pastores chegaram em Jerusalém, né, ali em Belém, eles encontraram Maria, encontraram Jesus, o rei dos judeus, nascido, o Messias, mas ao lado estava quem? José. Aí está o princípio, né? A educação é dever nosso também. Agora, queridas mães, se você leu Orientação da Criança, deixa eu pegar aqui para mostrar. Se você leu Orientação da Criança, aqui está escrito o seguinte, irmãos. Aqui está escrito o seguinte, que a mãe ela tem a primazia na educação. Ou seja, isso significa que ela tem maior responsabilidade diante de Deus. Vai ser mais cobrada que o marido. Está escrito aqui. Se você ler, você vai confirmar. Preciosidade, viu, irmãos? Isso daqui é fantástico. Orientação da criança. Então, querido marido, ajuda, né? Ajuda. Eu fico pensando, posso contar uma experiência rapidinho? Eu fui numa igreja fazer um JA. E aí entramos no assunto de família. Uma mulher de uns 40 e poucos anos, já madura, disse assim para mim: Adolfo, meu esposo não é da igreja. E ele sempre quer que eu esteja em casa aos finais de semana. Aí, com custo, ele liberou o sábado, mas todo domingo, Adolfo, eu tenho que estar em casa. E eu falei: irmã, ela falou, amanhã tem comissão e eu não venho. Eu falei: irmã, mais preciosa é sua família. Fica com seu marido. A comissão, você sabe o que você passa em comissão, fica em casa, né? E aí ela disse assim: mas Adolfo, às vezes eu fico nervosa porque ele pede para eu ficar em casa e fica dormindo, às vezes. E aí eu pensei, mas não falei, porque não tinha muita intimidade, né? Pensei, mas não falei, né? Eu pensei assim: mulher, deita com ele, vai aquecer o homem. Né? Eu pensei, mas não falei, né? Irmãos, a gente perde tempo. Perde tempo com briguinhas por nada. Aí se você for parar para pensar, ela começou com uma coisa insignificante. E aí fica de cara virada, né? A gente perde tempo. E nossos relacionamentos vão se desgastando. A vida é tão... Queridos, tem o Leonardo da Vinci, conhecem? Ele disse o seguinte: a vida é longa quando bem preenchida. Ó, sabedoria aí, não tem? A vida é longa quando bem preenchida. Aproveita, irmão. A sua família é o bem mais precioso que você tem.
Faz mais ou menos 1 ano e meio que eu tenho me dedicado a pregar sobre isso e tenho visto o desestruturar da minha família. Tem dias que é difícil subir para falar sobre o assunto, né? Porque a gente olha assim, irmãos, o inimigo quer destruir sua família. E para isso ele usa o feminismo, o machismo, o homossexualismo. Ele está atacando de todos os lados. E a gente está deixando, está passando desapercebido. O filho já chegando na idade do namoro e você percebendo uns trejeitos e não faz nada. Irmãs, aconselhem de maneira correta as jovens. Se tem rapazes aqui da minha faixa etária, para nossa tristeza, rapazes, as mães estão dizendo assim para as meninas: filha, você tem 25, 24 anos, 23, casa não. Você está nova. Vai viajar, vai estudar. Irmãos, estudar é bom, viajar é bom. Só que deixa eu fazer uma pergunta. Uma menina de 23 anos, ela tem desejo sexual? Um rapaz de 23 tem? Muito. E aí a gente fala para ele: casa não, tá novo. Ele não vai casar, mas sabe o que ele vai fazer? O que os irmãos acham? Ele vai viver os privilégios antes. E aí a gente vai falar: é sem vergonha. É nada, está sendo mal orientado. Quando nós deveríamos nos dedicar na educação dos nossos adolescentes, para que quando eles chegassem aos 20, tivessem cabeça para tomar uma decisão acertadamente, nós estamos fazendo tudo o que eles querem. E aí eles chegam imaturos à idade adulta e não têm capacidade de tomar essa decisão. E aí a gente vê que eles não têm e fala: casa não. Percebe, irmãos? Eu vejo na nossa igreja, não há jovens sem vergonha. Há rapazes e moças bem intencionados, mas mal orientados. Isso é um recado para a gente que é mais velho, né? Que tem clareza de pensamento, que pode orientar, não é? Querido casal, Adolfo, já casei, já era, né? O que eu faço? A Ciência do Bom Viver, página 490. Lá está escrito assim: o amor ilumina a fisionomia. Amém? O amor traz beleza de comportamento ou, dependendo do livro, de porte. Amém? Sabe qual é a frase seguinte? A Ciência do Bom Viver, página 490. Ela diz assim: o amor suaviza a voz. Jesus lhe pergunta hoje, marido e mulher, como é sua voz em sua casa? Eu preguei recentemente sobre família numa igreja e eu vi a seguinte cena, irmãos. A mulher queria ir logo embora porque ela e o marido passaram o dia na igreja. Imagina, 2 comissões, uma depois da outra. Ele foi ajudar na construção. Imagina que hora ele chegou na igreja. Foi ajudar na construção, 2 comissões à tarde, depois tinha culto. Estavam cansados ou não? Cansados. Depois do culto, a chave do carro tinha ficado em casa. E aí a mulher veio perguntar para ele da chave do carro. Quando ele perguntou se estava com ela, alguma coisa assim, né? Sabe o que ela fez? Não acredito que você fez isso. E saiu batendo os pés. Irmãos, sabe aqueles cavalos dos militares que aprendem até marchar? Adolfo, você fica de piadinha, né? Parecia um daquele, irmãos. Nervosa. Na frente de todo... Depois foram eles que me deram carona, né? E aí o rapaz me ofereceu a carona e disse assim: Adolfo, né, a gente pode te levar, a gente só está esperando a chave do carro. Ele veio com todo cuidado, né, me falar: a gente só está esperando a chave do carro porque a gente esqueceu e tal. Mulher estava do lado. Sabe o que aconteceu, irmãos?
Ela disse assim: conta a história direito. E veio me contar a história, irmãos. Eu fiquei assim, desconcertado, né? E eu queria ler antes de ir embora, né? Almoçar. Eu queria ler para os irmãos um texto precioso, posso? Primeiro para os homens, depois para as mulheres. Ó, página 160 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. O Senhor pôs o esposo como cabeça da esposa para ser seu protetor. Ele é o laço de união da família, unindo os membros entre si. Da mesma forma como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo místico, né, da igreja. Que cada esposo que sustenta amar a Deus estude cuidadosamente os reclamos de Deus no que respeita à sua posição. Ou seja, queridos homens, nós devemos estudar o que Deus deseja que nós façamos. E a Bíblia ensina. A autoridade de Cristo é exercida com sabedoria, com toda bondade e mansidão. Ela está falando aqui da autoridade que o homem deve ter em casa. Assim exerça o esposo seu poder e imite a grande cabeça da igreja. Amém? Na página anterior ela fala: o esposo precisa ter justa concepção da vida. Querido, o que é ter justa concepção da vida? É não só ter experiência, mas ter um intelecto esclarecido. E para ter um intelecto esclarecido é preciso estudar. Esse é o nosso dever, homens. Posso ler para as mulheres um trechinho? Ó. Foi-me também mostrado que há muitas vezes uma grande falha por parte da esposa. Ela não se esforça decididamente para controlar seu próprio espírito e fazer feliz o lar. Há muitas vezes irritabilidade, e desnecessárias queixas por parte dela. Querida, ouça isso. O marido volta para casa de seu trabalho cansado e perplexo e se depara com um sobressenho cerrado. Adolfo, o que é sobressenho? Eu também fui olhar no dicionário. Sobressenho é uma fisionomia carrancuda. E aí o homem chega cansado e se depara com uma fisionomia. Qual é o efeito disso, moça? Querida irmã, ouça isso. Ele não é mais que humano. E suas afeições se afastam da esposa. Ele perde o amor ao lar. Irmã, ouça isso. Sua vereda se ensombra e destrói-se-lhe o ânimo. Ele desiste do respeito próprio e daquela dignidade que Deus requer que ele mantenha. Olha o efeito de uma cara fechada, irmãos. O marido é a cabeça da família. Como Cristo é a cabeça da igreja. E qualquer procedimento que a esposa faça para lhe diminuir a sua influência ou fazê-lo descer dessa posição digna que Deus lhe deu, desagrada a Deus. É dever da esposa, ouça isso, ceder seus desejos e vontade aos do marido. Adolfo, está escrito isso mesmo? Tá, irmã. Mas há de qualquer marido, é aqui onde está a sabedoria. É de qualquer um que deve ceder os desejos e a vontade? É ao que tem justa concepção da vida, claro? Para te tranquilizar agora, ambos devem estar dispostos a ceder, amém? Outro amém feminino, né? E não depõe contra a dignidade da esposa ceder em favor daquele que ela escolheu para ser seu conselheiro, consultor e protetor. O marido deve manter sua posição na família com toda a mansidão, todavia decididamente. Ou seja, o que Ellen White está dizendo? Homens, sejam homens. É isso que ela está dizendo. É só perguntar para qualquer mulher aí, né?
elas gostam ou não gostam de posição firme? Gostam ou não gostam? Autoritarismo não, mas uma posição firme. Gostam? Ellen White está dizendo, seja homem, né? E aí vai dar certo. Trate com mansidão, com carinho, né? Com amor. Moça, seja alegre, esposa, seja alegre, e a sua família vai ser feliz. Eu disse que ia falar sobre educação, já são 5 para meio-dia. Eu queria só apontar para esse tema, tá? E aí vamos ouvir uma bela mensagem pela Helena. Queridos irmãos, uma vez eu estava numa igreja, eu preguei, nessa que os casamentos não duraram. Preguei nessa igreja, fui almoçar na casa dos irmãos, de um dos casais que não tinha casado lá, né? E aí, eles tinham um casal de filhos, né? Um menino de 16 e uma moça de uns 12, acho, uns 10, 12 anos. A mãe disse assim para o menino: moço, você está me devendo a leitura do Mensagem aos Jovens. E aí eu fiquei pensando assim, né? E quem está me ouvindo fica, não vou levar o Adolfo para almoçar em casa não. Porque ele fica só para falar no sermão, ele fica só de olho. Ela disse, você está me devendo a leitura. Sabe o que eu fiquei pensando, irmãos? Eu pensei, mas peraí, ele está devendo? Que religião é essa? De dívida. Queridos pais, ouça isso. A religião precisa ser uma experiência no lar e não uma exigência. Amém? Se a religião for uma experiência no seu lar, o seu filho vai crescer amando a igreja, amando a lição da escola sabatina, amando os hinos da igreja. E quando estiver na adolescência, ele não vai sair da igreja. E vai permanecer. E Deus será louvado pela sua família. Experimente em casa a religião. O cristianismo é uma bênção, irmãos. Experimente em casa a religião. E a sua família será feliz. Amém? Nós vamos ouvir uma mensagem especial pela Helena. Se você deseja que Deus conserte a sua família, você vai se colocar em pé. E ao final eu orarei com os irmãos, entregando a Deus as nossas famílias. Amém? Obrigado, Helena. Jesus é o porto seguro para as nossas famílias, né? Para onde iremos, se não a Ele? Se eu tivesse que terminar esse sermão com uma frase para os jovens, seria: os semelhantes se atraem, não os opostos. Livro Só para Jovens, página 96. Os semelhantes se atraem. Se eu tivesse uma frase para terminar para os casados, eu não sei onde eu deixo. Está aqui. Fundamentos do Lar Cristão, na página 20, está escrito assim: o mundo precisa. Acho que é a página 16 ou a 20. O mundo precisa mais de homens bons que sejam uma bênção em seus lares do que de homens com grandes capacidades intelectuais. Amém? E se eu tivesse que terminar com uma frase para os experientes, para os mais velhos, seria, aí essa não está, eu não encontrei no espírito de profecia ainda, eu diria o seguinte: deixa os mais jovens viverem. Não fica lá, filha, está errado. Eles vão aprender, amém? Na orientação da criança está escrito que a nossa grande esperança está na restauração das famílias, na religião no lar. Que isso possa ser uma verdade em nossas vidas. Que o Salmo 128 seja uma experiência nossa. Amém? É o meu desejo nessa manhã. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por conselhos tão preciosos. Ajuda-nos a colocá-los em prática, porque é isso que o Senhor espera de nós. Restaure, ó Deus, as nossas famílias, fortaleça-nos intelectualmente, moralmente, espiritualmente. É o que nós oramos nessa manhã por Jesus, entregando em suas mãos nossas famílias. Amém e amém, Senhor. Amém.